Começou o Marco. Mais um episódio, Paulo. Mais um episódio especialíssimo. E dessa vez, o ouvinte descobriu o nome do episódio antes da gente. É verdade. Feito o do passado, inclusive. Exatamente. No passado a gente também teve essa discussão durante o episódio, pra descobrir o nome do episódio. Exatamente, Marco. A gente tá ficando cada vez mais profissional nisso, que eu acho que gravar podcast já é nossa second nature. Eu já me apresento como podcaster. Eu digo que eu tenho um trabalho durante o dia, porque o podcast ainda não me... 100%. Não... Sabe, mas eu sou podcaster. Dane-se. Eu não digo isso não, Marco. Eu digo que eu sou podcaster. Ponto. Você vive disso? Sim. Sim. Vivo disso. Aí o ouvinte vai dizer, mas eles não vivem? Sabe por que a gente não vive, ouvinte? Porque você ainda não botou pra seguir o No Aleatório no Instagram. Porque você ainda não botou pra seguir no Spotify, não deu o like. Faz muito tempo que eu não cobro isso de você e você ficou mal acostumado. Marco. Mas aí a questão, Marco, eu não vou nem colocar a culpa nesse ouvinte, muito embora talvez tenha, mas eu não vou colocar a culpa nele. Eu vou colocar a culpa no ouvinte que não recomendou pra pessoas que ele sabe que vão gostar. De novo, é uma expressão terrível que minha mãe me repreendeu depois por ter usado no episódio, mas vou usar de novo. É aquela pessoa que peida embaixo do edredom e quer guardar pra si, entendeu? Exato. Isso é uma vergonha, Paulo. É uma vergonha. Teve comentários no nosso vídeo no YouTube perguntando assim: esse podcast, eu conheci ele hoje. Episódio 64, amigo. Episódio 64. Como é que você conheceu ele hoje? Tem coisa faz errada. Parte do imaginário podcaster da Essa conta não podosfera. fecha. Exatamente. Eu nem explico mais o que é o Nu Aleatório. Eu digo, eu sou o Marco do Nu Aleatório, entendeu? Já parte do pressuposto que essa pessoa já conhece. Totalmente. E Marco, hoje o episódio é diferenciado. Eu tô muito animado. Hoje é dia de joguinho. Hoje é dia de joguinho, de game show. Música de game show. Paulo, o episódio de hoje é uma batalha de cidades. Exatamente. Eu quero ver aqui se, depois de um pouco mais de um ano de podcast, você já conhece Recife e se eu já conheço Manaus. Exato. Lembrando que nenhum de nós dois nunca esteve na cidade um do outro. É verdade. Né? E eu parando pra consultar meus amigos manauaras, né? Recife é um dos pontos, assim, onde as pessoas vão muito, sabe? Tipo assim, saindo de Manaus. Só não é tão frequente quanto Fortaleza, porque Fortaleza são os voos mais baratos, né? Tipo assim, Manaus, ligação Manaus-Nordeste, Fortaleza, tipo, basicamente ainda é quase norte. Pra gente, ainda é parte de Manaus, entendeu? Entendi. Então, mas Recife é um destino que todo mundo vai também. Eu não sei por que eu não fui. Talvez eu só fosse pobre. Eu conheço poucas pessoas de Manaus, vou ser sincero, mas eu acompanho vez ou outra porque alguns amigos meus acabaram se mudando para lá a trabalho. Passaram em concurso. Então eu acompanhei de longe algumas coisas e talvez eu consiga aí entrar um pouco na disputa. Mas eu tô com medo. Excelente. Tô achando que vai ser acirrado. Vai ser acirrado. Eu tava muito animado, porque eu gosto desses game show. E geralmente a gente coloca um game show no meio do episódio, sabe? Eu tava doido por um episódio game show. Então, assim, quero falar só brincar, quero só jogar. Excelente. Paulo, precisamos explicar quais são as regras do jogo e como foi que a gente chegou nas perguntas. Tá bem. Nós selecionamos aproximadamente 10, um pouco mais, um pouco menos perguntas. Por exemplo, eu escolhi 10 perguntas sobre Recife e vou fazer pro Paulo para ver se ele acerta e vice-versa. Exatamente. Para evitar que as perguntas ficassem muito diferentes ou o estilo fosse muito diferente, a gente fez um prompt igual e a gente pediu pro ChatGPT listar várias e várias perguntas e a gente selecionou 10 dali. Mas teve uma ou outra coisa que eu acabei adicionando ali, mas para a gente ter mais ou menos o mesmo corpo. Confesso pra ti, as minhas perguntas do chat não estavam muito boas. E As minhas aí estavam eu horríveis. selecionei umas 2 ou 3. E aí as outras eu fiz
inspirado, sabe? Imagina, sabe quando as pessoas escrevem uma história que se passa numa determinada época e você fala assim, foi inspirado em... Por exemplo, a tua sugestão no artístico da outra vez foi o Fly Me to the Moon. Foi inspirado nos eventos da época de não sei o quê, né? Na corrida espacial. Sim. Então eu fiz inspirado na falta de inspiração do ChatGPT. E como eu sei coisas sobre a minha própria cidade, eu escrevi com algumas coisas também. Perfeito, maravilhoso. Algumas perguntas do ChatGPT eu também modifiquei, porque eu acho que ele não sabia muito sobre Recife. Então, eu fui adaptando. O meu ChatGPT mentiu. O meu mentiu também. Ele mentiu. E aí eu falei assim, aponta a fonte dessa merda então. E ele simplesmente assim, embora não haja nenhuma fonte sobre isso, é engraçado que... E desconversa, tá ligado? Ele desconversa, igual o seu tio bêbado, quando começa a falar, tipo assim, caraca, tu acredita que o Lula vendeu o dedo dele pra comprar cocaína? E eu falei, porra, tio, manda aí onde é que tá a fonte disso. Não sei. Não, o meu falou assim, eu vou até falar aqui, já vou adiantar. Inclusive era uma pergunta muito difícil. Que eu achei massa, eu disse, pô, que massa, eu não sabia disso. O que é que Ariano Suassuna acha da cultura de massa? E aí, tipo assim, eu sei que ele é um grande crítico e tal, mas aí a resposta, ele dizia que era um pastel de vento, bonito por fora e vazio por dentro. Eu disse, bem, o velho era massa demais, o velho era brabo. Aí fui procurar, nunca falou isso. Ariano Suassuna, eu acho que é um dos meus escritores favoritos brasileiros. Você pode procurar no YouTube, que chama assim, aulas. Procura Aula Ariano Suassuna. Na verdade, eram espetáculos no teatro. Pesquisa assim, ó. Ariano Suassuna. Você vai encontrar tanta coisa. Sabe? Vai embora. Não, mas assim, cortes tem os vídeos da aula. Aulas. Ele fazia esse evento, que era a aula com não sei o quê. E você pagava pra ir pro teatro, ele sentava lá e ele só falava. Tipo assim, era uma hora, era um podcast dele sozinho ali. Sim. Era um podcast dele, exato. E ele pegava, ele sempre tinha, acho que o Jornal do Dia, eu acho. O Jornal do Dia sabe, do dia que ele tava lá na cidade, ele pegava o Jornal do Dia e começava a falar assim, o Chimbinha, que, porra, chama o Chimbinha aqui de genial, porra, me prejudica como escritor. Porque se você chama o Chimbinha como genial, que palavra eu vou usar pra Einstein? Tá ligado? É muito bom. É muito bom. Tem umas aulas dele falando da época que ele era estagiário em escritório de advocacia e ele fazia um monte de merda, assim, sabe? É muito bom, cara. Ariano Suassuna, formado na Faculdade de Direito de Recife. Mesma faculdade na qual eu estudei. Exatamente. Acho que tá faltando tu virar escritor, Marco. Tá faltando tanta coisa pra chegar lá. Não, mas olha, pensa só assim, escrever. Dormir em chão de aeroporto. Já foi, né? Foi. Então, Ariano Suassuna, fortíssimo. Fez podcast, o deck dele era outra época. Exatamente. Aí. Se o Ariano Suassuna estivesse vivo agora, ele teria... Ele escutaria o Nu. Podcast Suassuna. Ele escutaria o Nu. Ele falaria muito mal da gente, na moral. eu gostava dele. Eu já, sei lá, eu era amigo dos netos dele, então eu já cheguei aí na casa dele e tal. E era, tipo, ele era muito legal, ele era muito bacana. Mas, Paulo, e aí como você quer dar andamento? Você quer que eu comece? Você quer começar? Como faremos esse embate time Recife contra time Manaus? Acho que eu posso fazer uma pergunta. E aí eu vou fazer uma pergunta sobre o Manaus pra ti. E aí tu faz uma pergunta sobre Recife. E como a gente trouxe muita expressão, eu posso... A segunda pergunta vai ser uma expressão que a gente usa em Manaus. E eu quero saber se tu sabe o que significa, ou tenta adivinhar. E tu faz a mesma coisa sobre Recife. A gente tenta mesclar as perguntas com as expressões. Eventualmente vai ter mais expressões do que perguntas, então no final vão ser só as expressões mesmo. Tá certo. O que tu acha? Fechou. Por mim, it's a deal. Tá combinado. Top. Vamos lá. Então vai ser Vou assim. aqui contar os pontos, viu? Beleza. Marco, ao contrário de Recife, Manaus não foi a primeira ou a melhor em vários aspectos, mas ela foi a primeira em uma coisa. Marco, em que Manaus
foi a primeira capital brasileira a ter? Geral. Tipo assim, aqui. eu Tô pensando delimitei aqui em capitais em e geografia. pode pensar, tipo assim, capitais, né? Capitais brasileiras. Eu não preciso dar mais informação porque realmente dá pra pensar isso aí. Essa aí é difícil, mas Tô dá pra pensando pensar. em geografia, tá certo? Tá certo. Você tem muito rio. Pode me fazer perguntas, vai. Eu vou te Não, dar, não, vou te eu dar vou- essa eu colher vou- de chá, não, mas eu não eu vou vou te tentar. dar muitas. Você precisava de ter muito rio, Vai. tá certo? Você precisava de certo... Você Exatamente. precisava entrar pela água. Então, eu tô achando que talvez seja Exatamente. alguma coisa fluvial, um porto fluvial. Algo nesse sentido, assim. Eu acho que ela seria a primeira cidade... Porque o resto tem portos, mas eles não são fluviais. Eu diria que seria o primeiro porto fluvial do Brasil. Das capitais. Olha, boa pergunta. Eu vou pesquisar aqui, porque se você tiver certo, eu vou te dar esse ponto. Mas não é essa a resposta. Cara, o Google não tem a resposta do primeiro porto fluvial. Então, vou deixar essa aí como sem pontuação pro Marco. Marco, a resposta, por incrível que pareça, Manaus foi a primeira capital a ter energia elétrica. Eita! Sério? Tu acredita Não, nisso? não imaginava. Não imaginava. Nem eu. Descobri hoje. Manaus foi a primeira capital e ela teve energia elétrica no mesmo ano que o Rio de Janeiro teve, que é a capital do Brasil da época, né? Rapaz. Foi 1884, se não me falha a memória. A informação sobre o Rio de Janeiro eu vou deixar a desejar, porque a minha pesquisa não foi sobre o Rio. Ninguém liga pra Mas eles. Manaus teve... A Globo já tá lá, não é sobre isso. Exatamente. Muito bem, Marco. Rapaz, perdi, não ganhei esse ponto. Então- Eu nunca diria isso. Nunca diria que era a primeira cidade a ter... Exato. Nem eu, porra. Gente, energia elétrica, pelo menos quando eu saí de Manaus, era muito caro lá. Porque até pouco tempo a gente era um dos poucos sistemas isolados do Brasil. Marco, que já trabalhou dentro de uma bobina de uma hidrelétrica, sabe dizer que... Marco, de fato, trabalhou Eu era advogado. Eu em era pequenas Eu era geradoras de advogado energia. da empresa. Você só diferenciar um pouquinho aqui. Marco trabalhava correndo numa esteira no interior de Pernambuco, gerando energia elétrica para 5 famílias e meia. Alimentava a cidade de Arco Verde, Surubim. Exatamente. E aí, Marco sabe que as nossas hidrelétricas não são muito potentes, não sustenta quase nada. E nem na época que ela foi projetada, foi um grande erro ambiental. Então, pra mim, energia elétrica nunca foi o nosso, tipo assim, nosso forte, sabe? E a gente precisa, a gente tem uma zona franca, pô, uma zona industrial, sabe? E a gente não tem essa parte muito forte. Então, foi uma Se pá, surpresa não é pra mim. forte porque deve ser a mesma estrutura de antes. Ainda. Instalaram lá e disseram Então, assim, é mais, exato, mais na caro época ela- reformar do que fazer do zero. Porra, o negócio é o seguinte. Quando instalaram na época, os caras falaram assim, ó. Então, pra Manaus funcionar, a gente tá construindo essa hidrelétrica. Vai precisar dessa hidrelétrica e a gente ainda vai precisar de mais. Ou seja, os caras fizeram um projeto que não é pra sustentar a cidade Entendi. inteira, entendeu? É muito difícil construir hidrelétrica no plano, disseram os caras. Beleza, não ganhei ele ponto. Esse ponto não é meu. Tudo bem. 0-0 ainda. Vou pra pergunta de Recife. Tá bem, Começa fácil. Começa fácil aqui. tá bem. Qual foi a primeira capital de Pernambuco? Eu vou responder com a primeira coisa que veio na minha cabeça. Talvez não seja a resposta certa. Olinda. Novamente, acertou. Muito bom. Boa, boa. Mas vocês têm essa desvantagem, porque isso... Olinda era uma das cidades mais importantes do Brasil, né? A gente aprende isso lá em Manaus, Tá vendo? Olha aí. né? A gente Esse- aprende essa informação na história, na parte de história Esse do Brasil. é o peso da fama, Paulo. É o peso da fama. Exatamente. Olinda era a primeira capital do Brasil. E, inclusive, teve um conflito grande quando Recife era a cidade do Porto, apenas. E, inclusive, teve uma guerra entre as duas cidades, chamada Guerra dos Mascates, onde Recife
começa Uhum. a ganhar força e tenta retirar esse papel de Olinda. Total. O grande saque de Recife era na época que Olinda era a capital? Ih, nem Ou lembro. não? É dos piratas, né? Aquele dos piratas? Não lembro. Não lembro. É. Eu posso ver essa informação depois, não tem problema. Mas é uma história muito boa, que caso vocês não conheçam, alguns piratas chegaram em Recife pra saquear a cidade inteira, porque eles descobriram o que dava. Eles não só saquearam, como ficaram na cidade por quase um mês, vivendo entre os cidadãos e é isso, né? Se apaixonaram pela cidade. Quem não, né? Quem não? E aí, aparentemente, esse é botim que a gente chama? Tipo, quando é o valor de um saque? É o botim? Acho que o motim é a revolta. Não, botim. Não, motim não, é botim com B. Não lembro se é essa palavra. Enfim, o valor desse saque, traduzido para os valores de hoje em dia, ele é considerado o saque pirata mais lucrativo da história. Então, mais uma coisa aí pra conta de Recife. A gente chegou até já falar em outro episódio sobre ele. Eu só não lembro agora de cabeça em qual episódio. Falamos. Mas é porque, como você falou, tem ouvinte descobrindo no aleatório agora. Vergonha. E às vezes a gente precisa se repetir. Então, 1-0 time Manaus. Exatamente. A taça tá indo para Manaus. Será? Marco, eu vou trazer aqui um que eu considero fácil. Quantos fuso horários tem o estado do Amazonas? Essa eu estudei, mas assim, também só estudei para passar na prova, né? Porque também eu diria 3. Eu diria 3. Minha resposta é 3. Minha resposta é 3. Porque eu tô imaginando assim, horário de Brasília. Eu sei que com certeza tem um horário que não é de Brasília. E aí eu tenho. Eu acho que. Eu não sei se é só uma. Eu não sei se o estado do Amazonas pega esse último horário que é ainda mais longe de Brasília. Uhum. Eu não tenho certeza se o estado do Amazonas pega ou não, mas eu diria 3. Boa. O estado do Amazonas tem 2 fuso horários. Porra! Que é o de Manaus e o mais longe. Mas assim. O terceiro corta por algum estado, não corta? Tem uma coisa. Por um outro estado, eu acho. A gente não tem horário Brasília, entendeu? Ah, eu errei. Você já tem os 2 de longe e não o horário de Brasília. Exato. Manaus não é horário Brasília. Então, para todos os nossos amigos que... Inclusive tu, que vai calcular os horários para falar com os pais, para falar com os amigos do Brasil, eu sempre calculo ainda 1 hora para lá. E aí existe a pontinha do estado do Amazonas, que não são todas as cidades que teoricamente deveriam estar abrangidas por esse horário. Porque, de novo, às vezes você faz fronteira com uma cidade e é mais interessante para aquela cidade continuar no fuso horário anterior, mesmo que não faça muito sentido, né? E aí, então só são algumas cidades que pegam o fuso horário, que na verdade é o fuso horário da maior parte do Acre, né? Então fica aí a observação. Errei de novo. Tô indo mal. Eu tô indo mal. Essa era fácil. É pior que era. Eu lembro de ter estudado isso. Eu contei com o horário de Brasília. Errei aí. Boa. Foi garoto. Garotier. Paulo. Recife. Um dos apelidos de Recife é a Veneza brasileira. Tá certo? Porque antigamente tinham vários rios que cortavam a cidade. Apesar de ter sido aterrados, muita parte deles, e uma grande parte deles, Recife é formado por ilhas, originalmente. É quase um arquipélago. Ok. Quantas ilhas formam Recife? Ilhas principais, eu não tô contando ilhas pequenas. Quantas ilhas formam Recife? Deixa eu pensar. 4. Está certo disso? Não, óbvio que não. Eu nem sei de onde eu tirei esse número. Errou, Paulo! São 3 ilhas. Quase. Foi por muito pouco. Quase. A ilha de Santo Antônio, Recife Antigo e a Boa Vista. Ilha da Boa Vista. Ok. São 3 ilhas que são, Boa. principalmente no centro da cidade, elas são mais visíveis. E conseguimos... E aí a gente tem essas 3 ilhas, mas apesar dos rios terem sido bastante assoreados ali na sua lateral e ter diminuído bastante em tamanho, Recife é composto particularmente por 3 ilhas, principalmente no seu centro. Beleza. 1-0 ainda, vamos lá. 1-0 ainda.
Vamos lá. Sou competitivo. Vou trazer aqui então o próximo, Ah, Marco. traga. Marco, qual destes festivais acontecem no estado do Amazonas? Letra A, Bumba Meu Boi. Letra B, Boi Bumbá. Boi Bumbá e Bumba Meu Boi. É isso? Exatamente. Detalhe importante, pessoal. Esses dois festivais existem. Eu vou de Bumba Meu Boi, porque eu gosto muito da expressão Bumba Meu Boi. Excelente, Marco. Mais uma vez você não pontuou. Não é possível, pô. Tu tá mentindo. Eu acho que tu inventou umas paradas e agora tu dá um resultado diferente. Abraços pro Festival Maranhense Bumba Meu Boi. Muito No bom. Amazonas rola o festival Boi Bumbá, então. Claro, Boi Bumbá. Festival de Parintins. O Boi festival de Bumbá. Parintins é Boi Bumbá? Que se chama? Eu tava achando que eu tava esperando a letra C, Parintins, tá ligado? Tu vês, Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, eu Parintins agora vai ser essa, tá? É minha. Aí tu parou, aí eu fiquei, pô, fudeu. Tinha uma das perguntas que era assim: em que cidade acontece o Festival de Parintins? Essa de Recife, o chat sugeriu assim, ó. Quantas ilhas... Não. Recife é a Veneza brasileira, composta por 3 ilhas e não sei o que. Quantas ilhas? Deve ser, pô, tu tava na pergunta, tá ligado? Depois fica, ai, não sei quem vai roubar teu trabalho. Hahaha, jokes on you. Vai roubar meu trabalho, até parece. Vamos para mais um aqui. O que é um tabacudo? Tabacudo é... Cara, Tabacudo é um cara muito foda. É tipo assim, ei, pô, Tabacudo, hein? Paulo, você errou. Você não leva esse ponto também. Ah, O tabacudo entendi. é um cara lesado. Ele é meio besta. Ele é um abestado. Entendeu? Ele é um tabacudo. Entendi. Tanto é um pode ser abestado. meio ofensivo, Abestado é uma boa tanto pode ser expressão. ofensivo, quanto pode ser por amigo, assim. Tipo, por exemplo, tu é tabacudo, é? Como é que tu chega essa hora aqui, pô? Tá atrasado. Eu entendo assim. Ô, tabacudo, era pra virar à esquerda, pô. Entendeu? Aí funciona o tabacudo. É. Aqui em Portugal eles têm uma expressão parecida, mas é usado mais pro norte. Aqui em Lisboa, se tu usar, a galera fica bolada. Imagina assim, em Recife, se você usar tabacudo, eu imagino que se a pessoa for mais ou menos íntima de você, imagina, colega de trabalho, não sei o que, mas tipo assim, tem aquela Sim. intimidade, sabe? Digamos, eu e Júlio, braço Júlio, eu e Júlio, não sei o que, se o Júlio fosse de Recife, o que não é, mas se ele fosse e me falasse, não sei o que, tabacudo, eu ia falar, tipo, ok, top. Aqui em Lisboa, a galera não ia levar nessa esportiva. A expressão que eu vou falar agora, que é lá do norte, que é a expressão nabo. A fruta? O legume lá? A leguminosa. Nabo. Que é tipo assim, tu foi um nabo. Um legume não pensa, tá ligado? Você foi um nabo. Você foi tipo assim, foi um... Sabe? Entendi. E aí... Eu já teve um colega meu que eu vi uma colega nossa, que é do Porto, chamar ele de nabo e ele ficou bolado na minha frente, assim. Ele ficou tipo assim, fechou a cara e ficou, tipo, muito triste porque ele era um nabo. Eu gosto desses xingamentos que são coisas que a gente não vê no Brasil. A gente não tem muito nabo no Brasil. Então a gente, de repente, mais não sabe. Exato. Eu tava na reunião do condomínio aqui, aí tem uma confusão na reunião do condomínio, um senhor de idade chamou o outro senhor de idade de você é um asno? Aí o cara, que tipo de xingamento é esse? Tá Cara, ligado? Um asno? aí tu fala assim... Produção Herbert Richards. Exato. Paulo, então ainda está 1-0 aqui. Eu adoro as palavras que não existem. Desculpa, eu adoro as palavras que não existem da dublagem antiga brasileira. Que é tipo umas palavras que ninguém usa, tipo assim, haha, eu ouvi falar que ela é danadinha, sabe? Tipo assim, pra traduzir uns palavrões que tem em inglês. Gosto muito de tiras. Os tiras estão chegando. Os tiras é muito bom. Gosto muito dos tiras. Paulo, tá difícil. As perguntas vieram caprichadas aqui. Eu quero saber se os ouvintes vão ter acertado em casa, viu? Vieram. O ouvinte que para pra pensar aí a resposta em casa, vê se ele sabe. Marco,
vou trazer uma fácil aqui pra você também. Não vou dizer que é pra você pontuar, porque essa pergunta já estava aqui antes. Mas essa pergunta eu acho fácil porque... Não porque o conteúdo em si é fácil, mas é porque é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Antes de você sequer ter a capacidade de responder, você já tem 50% de chance de acertar. Certo. Beleza? Certo. Marco. Verdadeiro ou falso? Cabem 3 Suécias dentro do estado do Amazonas. Porque a Suécia é grande também, né? Tu escolheu um país grande também, né? Uhum. O Amazonas é grande demais, rapaz. Eu diria que o Amazonas caberia a França inteira e as bordinhas, pegando um pouquinho das bordinhas dos outros. A Suécia? Como é que o mapa da Suécia? Eu diria que é verdadeiro, Paulo. Eu diria que é verdadeiro. Vocês são grandão sem medo. Eu diria que isso é verdadeiro. Muito bem, Marco. Muito bem, Marco. Você pontuou. Está 1-1. Pra ser mais exato, cabe 3,48 Suécias dentro da Amazonas. Nossa senhora. Uhum. Inclusive, vou recomendar aqui pros ouvintes. Tem um site chamado The True Size Of. Vou colocar aqui nas descrições. Que ele tenta comparar os tamanhos reais dos países quando você arrasta o contorno de um país para determinado lugar. Então, qual é a questão? A gente sabe que o mapa plano, ele tem uma distorção, certo? Os países que estão no extremo norte e no extremo sul são muito maiores do que eles realmente são. Por exemplo, a Groenlândia, do ponto de vista de quem abre um mapa normal, é quase do tamanho dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, quando na verdade a Groenlândia é praticamente o estado do Amazonas, né? Com um pouquinho do estado do Pará. É só isso. Então, a Suécia, que parece um país enorme, quando tu arrasta ele pra dentro do Brasil, ele fica minúsculo, Marco. Ele fica assim... Ele fica tímido. A Suécia não é tão grande assim. É só uma distorção. Inclusive, eu podia até ver aqui, agora que tu falou da França, eu tenho a impressão que se eu arrastar a Suécia pra dentro da França, eu acho que funcionaria. Deixa eu ver aqui. Só ver se eu não tô falando merda. Sweden. Vou arrastar aqui pra dentro da França. Ela é maior que a França. Eu diria assim, pelo formato da Suécia, eu consigo colocar ela, digamos assim, encaixando na Espanha e chegando ali até um pouquinho mais que Paris. Então, mas se eu conseguisse deformar a Suécia toda, eu conseguia fazer ela caber quase toda dentro da França. Então é mais ou menos equivalente os dois países. Eles só têm formatos diferentes. Entendi. É muito bom esse site. Eu fiquei horas brincando com ele quando eu descobri. Vou trazer aqui, Paulo, uma pergunta que existem dicas na pergunta, tá certo? Não sei, depende dos seus conhecimentos gerais aí, mas... Meus conhecimentos gerais são amplos, nem sempre úteis. Exatamente, por isso que eu acho que você pode pegar essa. Qual escritor, possivelmente porque não existe a prova comprovada e tudo, mas assim, existem vários relatos que para esse lado. Qual escritor, possivelmente, se baseou no baobá localizado no Campo das Princesas em Recife para escrever seu livro, no qual a árvore tem um grande papel? Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Errou! Tem baobá no Alice? Não, mas é... A árvore lá da Alice parece bem um baobá. Tu lembra qual o livro que tem um baobá? O livro que tem um baobá... É um baobá mesmo? É um baobá mesmo, assim. Caramba. Deixa eu pensar. Não lembro. Eu tô tentando lembrar João Pé de Feijão. Eu tô tipo assim, não, é um pé de feijão, para com isso. Tá no título. Caraca. Não sei, Rei Leão. Não é Rei Leão. Não sei. Antoine Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe. Nossa, não lembrava disso, ok. No período que ele estava escrevendo O Pequeno Príncipe, ele passa um tempo em Recife. E ele passava muito tempo debaixo do baobá do Campo das Princesas, especificamente. E aí, por causa do tempo e dessa questão que ele sempre falava do baobá de que ele gostava de ficar,
ele Uhum. se associa de que daí que veio a inspiração para ele ter colocado o baobá no Pequeno Príncipe. Inclusive, fica aí a curiosidade Vou dizer assim. que fora do continente africano, Recife é a cidade que mais tem baobá no mundo. É claro que sim. É claro que sim. Todos plantados pelo Sainz do Nem todos. Tinha um lá na minha faculdade, baobá. Muito bem. Eu gosto do baobá. Eu gosto também. Quem nunca viu a foto de um baobá, principalmente um baobá muito, muito velho, eu recomendo que procurem na internet. Gabi, um dia desse. Fiquei familiarizado com essa árvore, tanto no Pequeno Príncipe, né, com a leitura, mas eu era uma criança sem acesso à internet, eu só aceitei que um baobá era uma árvore. Não pesquisei. E em 2010, quando teve a Copa na África do Sul, várias matérias sobre as cidades e tal, né, sobre Pretória, sobre, sabe? E tinha uma cidade específica que tinha o baobá mais antigo do mundo. E ele era absurdo. É enorme. E aí eu fiquei, baobás são maneiros. Baobás são maneiros, são mesmo. E um dia desse Gabi chegou pra... Gabi tem o TDAHzinho dela, né? Que ela mistura uma palavra, assim. Ela fala tudo certo, mas a palavra X ela troca por outra. E aí o dia desse ela queria dizer assim... Tipo seleta coletiva, que eu já ouvi de net. Pronto, exato. Aí ela chegou pra mim um dia desse. Aí falou assim... Lindo, eu queria comprar umas plantinhas aqui, não sei o que, pensei aqui em botar no cantinho aqui um baobá. Aí eu digo, como é, menina? Aqui no canto da sala, disse, não vai caber? Não dá não, pô. Ela dá, claro que dá um baobá. Eu disse, Gabriel, não dá um baobá aqui não, tá ficando doida. Ela, dá sim, eu gosto disso, não sei o que. Aí passou um tempão quando ela me explicou que era bonsai. A palavra que veio que ela queria ter dito era bonsai. O baobá veio sozinho na cabeça, entendeu assim? Aí eu disse, um bonsai cabe, pô. Isso que eu ia falar. Ia ser a técnica de bonsai mais surpreendente do mundo. Transformar um baobá num bonsai. Seria incrível. A gente demorou uma boa meia hora aí até entender qual era o problema da comunicação da gente. Muito bem, muito bem. Então tá 1-0 ainda. Eu acertei, não acertei uma? Acertei uma. 1-1. Sim. É 1-1. Empatei. Tá aqui, 1-1. Bora. Muito bem. Vamos pra cima, time. Boa. Marco, eu quero que tu me diga o que significa a expressão de bubuia. Aí tu me pegou, né? De espaço bubuia. Vou aqui pela expressão assim, imaginando, foneticamente. Eu tô de bubuia. Eu tô tranquilão, eu tô de boa. É uma variação do tô de boa para um tô de bubuia. De bubuia, ele tá de bubuia. Tá de boa pro carioca é o de Bob. Também banda emo reconhecida aí no cenário musical brasileiro. De bubuia é de boa. Quase, mas não. De bubuia é estar descansando. Especificamente descansando. Não é só... Entendeu? Fiquei de bubuia. Fiquei descansando. Só que descansando. Entendi. Entendeu? E... Tipo, tu não pra fica mim, de bubuia. ninguém nunca me falou isso. Tu não vai pro bar ficar de bubuia. Tu tem que estar em casa sem fazer nada. Tu tá de bubuia. Só se for no contexto assim, tipo, imagina, pô, tô estudando pra concurso público, tô todo dia, tipo assim, esquentando minha cabeça, assim, fazendo várias coisas, e alguém fala assim, cara, tu vai estudar hoje? Eu acho que eu vou ficar de bubuia, eu vou sair pra beber. Sabe, tipo assim, vou nesse sentido muito específico, só que não combina, é estranho. Mas eu aceitaria ouvir isso porque nesse contexto significa descansar do outro ato que era estar estudando. Mas de bubuia, especificamente, ninguém nunca me falou isso, mas eu como amazonense sei de nascimento que estar de bubuia vem especificamente de estar flutuando num rio. É daí que vem. Estar de bubuia. Estar descansando no rio, tipo assim, só tipo, flutuando, assim, sabe? Sem nadar, só... É bom ficar de bubuia. Tanto que... exato, é muito bom. E aí a gente tem em Manaus algo chamado Flutuante, né? Que são bares e restaurantes e coisas assim. Bem gourmetzinhos hoje em dia, se você me perguntar. Que são no meio do rio, flutuando no meio do rio, né?
E aí você nada ao redor do flutuante. Você tem até uma parte que é tipo meio que piscininha, que você consegue encostar no chão, mas é no rio mesmo. E você às vezes fala assim, pô, esse final de semana eu vou pro flutuante. Ficar de bubuia. Ficar flutuando. Entendi. Gostei da expressão. Vou botar no meu vocabulário. Esse verão eu tô planejando ir para praias fluviais. Quero descobrir praias fluviais pro lado daqui. É muito bom. E tem várias. Pô, bora combinar de ir junto? Eu tenho vontade também. Tô nessa quest. Eu tenho várias separadas. Eu tenho umas aqui, tipo, 5 minutinhos daqui de casa, pô. Diz que tem mercado na beira, tem uns que tem um gramado, aí tem umas mesas de piquenique, umas churrasqueiras que já vem lá. Só você pega e já faz o churrasco lá, a churrasqueira já tá montada, só vai e monta. Fica na beira do rio, e aí tem areia e a praia fluvial. Legal. Gostei. Vamos, a gente vai. Fechou. Vou pegar aqui mais uma pergunta. Pegue. Essa aqui, vou dar uma expressão também. Vou fazer uma expressão aqui. O que significa dar um perdido? Pô, dar perdido? Tem mais de uma aplicação? Não é de referência isso, não? Tem mais de uma aplicação? Não, porque, tipo assim, tem uma música de funk que usa a expressão dar perdido, né? É verdade. Não é Recife, droga. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado, dar perdido e vim aqui me dar. É verdade. Esquece. Posso mudar a pergunta? Cuidado pra ela não te dar perdido e nem aqui. É até boa. Tá, eu gosto do beat dela. É boa. Tá, eu posso mudar a pergunta? Então, calma. Gostei. Eu posso pontuar? Pontuei, né? Calma. Tu leva 0,25. O empate é teu. Tá bom. O empate é teu. Tá bom, obrigado. Que aí eu vou mudar aqui. Vamos lá. Agora então eu vou fazer pergunta aqui. Pergunta séria. Essa aqui já foi dita no Duo Aleatório. Boa. No episódio 5, Megalomania de Recife. Caramba, hein? O Recife foi berço do primeiro templo da América Latina de uma religião específica. Qual é essa religião? Sei sim. Pera. Cara, foi o dos judeus, né? Foi Qual é o nome do templo dos judeus? Sinagoga. Não é mesquita. Quero falar mesquita, mas não é mesquita. Sinagoga. É a primeira sinagoga do Brasil. Porque todo mundo sabe que os judeus recifenses fundaram o quê? Nova York. Que orgulho, Paulo. Me emocionei agora. Tô orgulhoso. Ai, consegui. Todo mundo sabe que os judeus recifenses fundaram Nova York. Isso é um fato. E quem duvida, isso é um fato. Quem não sabe, vai lá escutar o episódio número 5. Pode ir lá escutar o episódio número 5. Tem tudo explicadinho. Por que vocês acham que a Estátua da Liberdade tá com cara de quem acabou de falar? Oxi! É por causa disso. Não é pro... Paulo pontua e o time Manaus passa pela frente. 2-1 para o time Manaus. Muito bom. 2-1. Tô sempre atento às últimas atualizações sobre Recife. Olha aí. Tô sempre atento. Vamos lá, Paulo. Você tá na bom. frente, mas eu ainda tô vivo no jogo. A diferença é pouca. Tá bem. Marco, eu quero que... É uma expressão, porque é uma gíria popular. Mas eu vou te dar uma dica sobre o que se trata, pra não ficar tão amplo. Eu quero que você me diga o que é um quicão. E eu vou dar uma dica que é uma comida. Beleza? Tá. O que é um quicão? Um quicão parece ser um hot dog podrão. O quicão parece que tu come pós-balada. Tem nome, ele não tem cara de que tu come num date. Tem cara de que tu saiu e largou de mesmo, vamos macetar um quicão agora. E aí vai derrubar um quicão. Por causa do cão, eu diria um hot dog. Tá certo? Um hot dog caprichado. Um caprichado. E aí deve ter algumas coisas assim, específicas, mas assim, é um hot dog padrão Manaus. Acho que deve ser alguma coisa
Feito aquele X-caboquinho, é uma espécie de sanduíche padrão Manaus, bem específico. O Kikão deve ter alguma coisa aí diferentona dela. Muito bem, Marco. Você pontuou. Olha aí, comida eu conheço, Paulo. Comida eu conheço. Eu não sou uma capivara por acaso. Eu sou um roedor. Tudo vai pra boca. O Kikão é o nome que a gente usa pra todo cachorro-quente. Até os cachorros-quentes americanos, cachorro-quentes de outros lugares do Brasil, tipo assim. Se a gente for em São Paulo, a gente vai falar assim, caralho, olha o Kikão paulista, que estranho. Entendi. Entendeu? Ele não é o hot dog, ele não é o cachorro-quente. Ele é o Kikão. O motivo é porque tem um cara em Manaus que vendia cachorro-quente, acho que, sei lá, na década de 80, algo assim. E o nome dele era Kiko. E ele vendia o Kikão. Porque ele fez um trocadilho com o nome dele. Cara, se tu perguntar, 90% dos manauaras não sabem essa história. Sabe que talvez tenha uma empresa no passado que vendia Kikão, mas no geral as pessoas não conhecem. Mas aparentemente era um cara, o Kiko. E ele fazia Kikão. Eu vou ser bem sincero que agora eu tô com muita vontade de comer um cachorro-quente. Bro, um dia eu vou fazer o cachorro-quente manauara pra ti. Nosso cachorro-quente envolve basicamente salsicha e o molho. O molho normalmente é a base de molho de tomate. É um molho bem temperado com coisa... É coisa normal. Coisa refogada e tal, tipo cebola, alho. Às vezes a gente coloca um pouquinho de repolho. Boa. Pra quem gosta, ervilha, algumas coisinhas assim. Mas ervilha não é algo essencial. Precisa ser um molho de tomate, alguma coisa assim. E a salsicha. É muito E na minha casa a gente fazia muito cachorro quente e pra mim sempre cachorro quente tem que ter molho. Nunca era salsicha seca. Salsicha seca pra mim não vale, ela tem que ter aquele molhinho de tomate. Morreu por dentro, Exato. né? Aquele molhinho de tomate, aí você bota ali, ó, ervilha, milho, queijo ralado e batata palha. Então acho que você tá pronto pro Kikão. Tá Você tá pronto pro fome que Kikão. deu. Nossa, deu uma fome, né? Toda vez que eu vou em Manaus, eu sempre fico na esperança de que o meu Kikão favorito ainda esteja aberto, porque eles são só tipo um food truck, sabe? E aí, toda vez que eu vou lá, eu passo na frente e, porra, tá aberto. Ainda eles estão lucrando, graças a Deus, sabe? Muito bom. Paulo, vou fazer a minha pergunta aqui. Como a do Baobá, existe uma dica na pergunta. Vamos ver, de novo, seus conhecimentos aí. Qual escritora ucraniana imigrou ainda criança para Recife e lá morou durante boa parte de sua juventude? Deixa eu pensar. Cara, escritora ucraniana que migrou pro Brasil, eu acho que é a Clarice Lispector. Acertou, Paulo! Acertou! Yes! Hora da estrela, porra! No final, time Manaus já mostra sua vantagem e sua grande superioridade aí, abrindo um 3-2 e vantagem de empate ainda. Mesmo tendo vantagem de empate. Exatamente. Tamo aí, fortíssimos. Muito bom, muito bom. Paulo, você quer ir para a última ronda? Vamos pra última ronda. Última ronda para todo mundo ter Portugal. Último round, né? Ronda é português Portugal. PT. Vamos lá. Essa é a valendo 1 milhão de pontos. Como seria do Silvio Santos. É verdade. Que a última pergunta, não importa o que tu fez antes, dane-se. Marco, o que significa a expressão só o cuí? Só o cuí me soa parecido com a expressão tô só o pó da rabiola. Sabe, tô só o pó. Isso eu não sei se é comum, mas eu cresci muito ouvindo, tô só o pó, tô só o caco. Tô só o cuí. Eu não tenho a menor ideia do que é um cuí, no entanto. Mas, se fosse pra chutar, eu chutaria que ele encaixa aí. Nem eu, by the way. Ele encaixa aí. É como se fosse tô acabado, cansado, tô só o pó. Não. Droga. Essa eu tava confiante. Só o cuí é alguém muito, muito magro. Só a carcaça. Fulano é só o cuí. Entendi. Só a carcaça. Só o chassi. Entendeu? Exatamente. Entendi.
Não sei o que é um cuí, by the way. Não faço a menor ideia. Entendi. Deve ser só... Cara, tem muita expressão de Manaus que é tipo assim... Se eu tivesse que... Eu não vou pesquisar. Mas eu posso imaginar na minha cabeça que a expressão vem da genialidade da pessoa que vai responder a pessoa que fala assim: só o cu e não entendi. O que é essa expressão? É porque fulano é só o cu e o i. Tá ligado? Eu tenho certeza que se eu pesquisar, vai ter essa resposta. Agora eu vou usar muito isso. Cuí é farinha peneirada, muito fina. É, gente. Mas a tua resposta foi melhor. Eu vou pra versão do Paulo. Tá bem, Eu sigo a versão. obrigado. Se os ouvintes se esforçarem, a gente consegue fazer isso tornar uma verdade. Vocês podem começar a espalhar assim, dizer que é por causa disso, pô, é por causa disso. E aí vai passando. Perfeito. Paulo, Recife, das capitais atuais do Brasil, Recife é a capital mais antiga do Brasil. Não, pera aí. Também fiquei no Salvador tá ouvindo o que vocês estão falando? Calma. Agora eu fico com vergonha. Calma. Salvador é literalmente o primeiro lugar que os caras desembarcaram, porra. Sim, mas se não fundaram a cidade, fia. Fundaram, pô. Chamaram É a mais até antiga os das caras que capitais construíram brasileiras. Lisboa, pô. Paulo, não é. Deixa eu ver. Tá bom, desculpa. Não é. Desculpa, Recife. Aqui, vamos ver quando é que... Calma que eu ainda vou fazer a pergunta. Não fique Vou quieto pesquisar aí, não assim, ó. procure nada não. Fundação Salvador, dato. Olha aí, tá certo, pô. Olha, me respeita, pô. Respeita Recife, pô. Olha aqui, ó. É a capital mais antiga do Brasil. E foi E fundada aí eu quero quando? saber em que ano, Ah. ela foi fundada. Eu tenho a opção A, 1525, Uhum. 1532 ou 1537. Tem que ser... Tá, tem que ser forte, porque se eu errar, eu vou estar me comprometendo. Mas tem que ser 1537, eu vou explicar meu pensamento. De 1500 a 1532, a gente tem um território completamente inóspito aos portugueses. E esses 32 anos foi o governo dos genros, que foram pessoas que eram sei lá, presas ou sabe, tipo assim, não era importante para a sociedade portuguesa. Eles jogavam lá no Brasil essa galera, e os que conseguiam sobreviver, normalmente eles tinham a capacidade de convencer os povos que estavam lá de que eles eram pessoas importantes. E aí o jeito que os casamentos indígenas funcionam é: pra você ter uma paz entre duas tribos, você casa alguém da outra tribo com a sua e vice-versa. Então essa pessoa que era jogada no Brasil casava com a filha do chefe, por exemplo, e ele ia morar na tribo, e ele era a ponte de acesso dos portugueses, que era a tribo dele, para com a tribo que ele estava casado. Então por 32 anos o Brasil foi o governo dos genros. É impossível, na minha cabeça, que uma cidade tenha sido fundada durante o governo dos genros, porque era completamente inóspito a instalação de pessoas, principalmente em Pernambuco, onde tinha extração de pau-brasil. Então, pra mim, tem que ser 1537. Se é antes disso, tem algo de especial que aconteceu, que eu não sei o que foi, pra Recife ter sido fundada antes. Esse foi a minha linha de pensamento. Esse homem é um gênio. Acertou, Paulo! Yes! Acertou! Eu deveria ter dado a opção 2, deveria ter dado 1535, ter te confundido mais. Eu errei exatamente no certinho. Exatamente. Recife é fundada em 1537, enquanto Salvador ela é fundada em 1549. Recife é 1537. Então, o time Manaus garante aqui no final com um belíssimo plot twist inesperado. Um 4-2 sólido, uma vantagem sólida aí por cima. Por favor, aos ganhadores do programa Game Show Edição 2025, fiquem atentos que vocês vão receber um troféu esculpido em sabonete pelo correio. Exatamente. Quem esculpirá será o perdedor, inclusive. Exatamente. O perdedor vai esculpir
E tem que mandar pro vencedor. Exatamente. Já sei, Paulo, tu vai ganhar uma figura de porcelana que eu tenho aqui em casa, que eu tô cheio, que eu tô querendo me livrar, que tava aqui já na casa. Aí eu vou dar uma como troféu pra tu. Faz o seguinte, pra ser mais especial, pinta. Pinta alguma coisa, compra umas tintas e pinta. Tá. E manda pintada. Tem tanta coisa aqui que a gente tava pensando em fazer um leilão, um open house, na verdade os meus amigos, cada figurinha é 5 euros, vocês nos ajudam a limpar a casa e vocês vão levando as coisinhas enquanto a gente capitaliza pra ver se compra um móvel novo. Cara, eu vi que tem uns negócios assim nos Estados Unidos, né? Tipo assim, que a galera quando quer se mudar, uma coisa assim, eles fazem esse negócio de open house, tipo, é o brechó, imagina, é um brechó, só que ao invés de você tá indo, sei lá, numa Humana, que é um brechó famoso aqui em Portugal, né? Ao invés de você estar indo numa Humana, uma coisa assim, você tá indo na casa das pessoas e você pode pegar qualquer coisa, tá lá os preços, você, sabe? Bicho, eu vi um podcast... Um garage sale, né? Aham. É um garage sale, só que tipo, as coisas estão ainda nos lugares, isso que é bizarro. E aí a pessoa que falou assim, a corretora, né, falou pra pessoa do podcast que tava contando a história. Olha, não fique em casa, deixa alguém encarregado por essas coisas, porque dói muito você ver alguém desmantelar... Grupo de pessoas que são viciadas em fazer isso. Eles desmantelam a sua casa, pegando tudo, vai carregando na mão, assim, parecem uns desesperados, assim, sabe? Sabe as pessoas que estavam comprando água no dia do apocalipse? Imagina as pessoas fazendo isso com a tua casa, tá ligado? Pegando os quadros, pegando moldura, pegando tudo, pô. É bizarro. Eu tô tentando vender os móveis aqui de casa do sofá, velho. Não tá velho, não. Só que não combina com o resto da casa. Eu tô querendo me livrar deles, mas não encontra nem brechó que quer pegar. Porque é um bicho de madeira pesado, ninguém quer subir e tirar ele, tá ligado? É isso. Vamos arranjar um jeito aí. Vamos pros nossos quadros? Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, acho que a informação aleatória que eu gostaria de trazer aqui é que tem um período da história brasileira que se comunica muito bem com tanto Manaus quanto Recife, que é o período da Belle Époque. O período da Belle Époque, para Manaus especificamente, o maior impacto foi: nós vendíamos látex para fazer borracha pro mundo todo. Esse foi o maior impacto. E foi uma cidade que se desenvolveu muito por causa disso. E aí, a arquitetura e todo o resto foi, sabe, cresceu com base nisso. E olhando fotos desse período, eu fui procurando as cidades que tinham também embarcado nessa jornada da Belle Époque. Eu não sei qual foi o principal fator que fez Recife também entrar no ciclo da Belle Époque, mas eu vi, colocando lado a lado, alguns bairros de Recife se parecem muito com o centro histórico de Manaus. Que tipo assim, é uma arquitetura portuguesa, mas é uma arquitetura portuguesa muito específica, aquela arquitetura portuguesa do século XIX/século XX, sabe? Sei. A gente tem muito teatro assim lá. Sim, então o Teatro Amazonas, por exemplo, é um dos teatros mais bonitos do mundo. Todo mundo que vê o Teatro Amazonas fala isso, tipo assim, porque realmente é uma obra arquitetônica absurda. É uma parada com uma tecnologia absurda, tipo assim, tinha ar-condicionado no Teatro Amazonas, pô. O ar-condicionado... no século XX, no começo do século XX, sim, tá ligado? E tu sabe como funcionava? Como? O rio passava embaixo do teatro. Nossa! A água geladíssima do rio passava por baixo e tinha encanamento, que conseguia transmitir o frio pra dentro do teatro. Primeiríssima. É foda. Inclusive, a gente vai fazer depois um episódio sobre isso. Quero fazer um episódio inteiro sobre Belle Époque e Manaus. Estamos se organizando pra isso. É muita responsabilidade, mas eu tô trabalhando nisso. Então, minha informação aleatória é esse período que talvez as pessoas fora dessas duas cidades não conheçam muito. Eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, não liga muito pro período de Belle Époque dos... tipo assim, dessas regiões, entendeu? Então fica aí a recomendação. Entendi. Inclusive, acho que o Nu Artístico posso recomendar uma minissérie dessa época. Pode ser. Eu também tenho um Nu Artístico aqui pra recomendar. Então tá engatilhado. A gente recomenda os dois. Vamos pra ele, né? Vamos. Nu Artístico. Nu Artístico. Marco, qual é o seu Nu Artístico?
O menu artístico, Paulo, ele é bem direcionado, inclusive, para nossos ouvintes localizados em Portugal. Nos últimos dias veio, eu não sei até quando vai a exposição, mas o trabalho do artista pernambucano chamado J. Borges, que é um grande estilogravurista, acho que é estilogravurista, está sendo exposto aqui em Lisboa esses meses. E ele já teve trabalho exposto no Louvre. Ele faleceu com 88 anos, acho que há pouco tempo atrás. E ele é um artista pernambucano do interior de Pernambuco, de Bezerros. E a arte dele era 100% estilogravura e é realmente bem bonita. É um trabalho que eu acho que a gente cresceu lá. Sabe aquele negócio aquela síndrome do vira-lata? A gente acaba não dando muito valor às coisas. Então era muito passeio de escola, sabe? Sim. Você ia pra fazer um passeio de escola e você conhecia o trabalho do cara. E eu tava falando até com o Gabi, porque o cara tava aqui em Lisboa, aí um amigo do Gabi falou comigo que eles fizeram essa viagem pra lá. E é engraçado como assim, quando a gente é menor, a gente não percebe o tamanho das pessoas, né? E tipo, a Gabi falando assim, não, pô, mas todo mundo já sabia que ele era parça, não sei o que. Pô, eu não lembrava pelo nome, entendeu? Se tu me dissesse o nome, eu não lembrava. E aí eu fui acompanhar o trabalho, porque ele estava exposto aqui em Lisboa, e realmente é uma referência de um jeito de pintar muito brasileiro, e principalmente muito nordestino. E aí eu queria recomendar para as pessoas que estiverem aqui em Portugal, que se tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho do J. Borges, que infelizmente não está mais entre nós. Perfeito. Excelente. Eu vou correr atrás. Me manda o link sobre a exposição. Tá bom. Eu vou procurar. Tá bom. Marco, a minha recomendação é de um livro e uma série de TV, uma minissérie de TV, que foi produzida pela Globo, chamado Mad Maria. Não sei se você vai lembrar dessa série, mas eu já ouvi. É uma série sobre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Basicamente era uma ferrovia para transportar o látex para fora da Amazônia, né? Então, para ligar com as outras áreas de acesso, tipo Manaus, que tinha o porto internacional, né? A abertura dos portos para os outros países. O livro é escrito pelo Márcio Souza, que é um autor manauara. By the way, eu só descobri agora que ele era manauara, não fazia ideia. É interessante porque é um período marcado por muita riqueza, mas ao mesmo tempo foi um período muito tenso. A construção dessa ferrovia foi muito tensa por causa da malária, né? As pessoas morriam, tipo assim, uma quantidade gigantesca de pessoas morriam por malária, assim, tipo, descontroladamente, sabe? Imagina uma ferrovia de matar gente de malária, tá ligado? É quase uma alegoria perfeita. A ferrovia e a quantidade de pessoas que estavam tentando trabalhar pra construção daquilo urgentemente antes que todo mundo morresse, sabe? Eu acho que eu assisti alguns episódios, inclusive. É bom. Acho que eu vou procurar pra produzida. reassistir. Deve ter na Globoplay. Tá disponível na Globoplay, quase certeza. E fica aí a recomendação. Muito boa recomendação. E aí, eu acho que tá terminando esse episódio tão saudoso, falando sobre nossas raízes, competindo. Exatamente. Infelizmente, o resultado não foi o que o time Recife queria. É porque... Mas é isso mesmo. É porque vai ter ainda a revanche. Teremos revanche. Muito bom. Então, terminou? Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.